Jacó da sua casa. O que ele disse? Livrem-se de quê? Dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Purifiquem-se, troquem até de roupa e venham. Nós vamos para onde? Nós vamos subir para Betel. Lá eu farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e tem estado comigo por onde eu tenho andado. Ou seja, eu sei que Deus tem andado comigo, eu sei que Deus tem sido meu amigo, Ele cuida da minha história, é Ele quem está me dando essa oportunidade de consertar essa minha família que está um pouco bagunçada. E então o que diz o verso 4? Todos entregaram a Jacó o quê? Os seus deuses que possuíam, brincos que eram feitos em formato dos deuses também. Por isso que ele pediu os brincos. E Jacó os enterrou ao pé da grande árvore próxima a Siquém. Irmãos, que coisa linda. Jacó não só voltou ao primeiro amor, mas ele levou toda a sua casa para conhecer o verdadeiro Deus. Não aqueles deuses que eles tinham. Ele estava dizendo, se nós queremos ter bênção na nossa geração, se a nossa família quiser ser abençoada, nós precisamos desfazer de todos os ídolos e consagrar-nos completamente ao Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Sabe o que me chama a atenção aqui? É que Jacó pede para tirar as roupas e trocar também, porque roupas nesse contexto era sinal de purificação. Purificação de mente, purificação de moral, purificação espiritual, ou seja, aquelas roupas que tinham contato com aqueles ídolos, até essas roupas têm que ser jogadas fora. Agora vai ter uma nova roupa. E sabe por que Jacó estava fazendo isso? Porque lá em Betel, Deus falou, você vai precisar voltar um dia aqui, lá em Gênesis 28:15. E agora, ele sabia, eu preciso voltar para Betel. Irmãos, o que acontece depois desse primeiro encontro de Deus com Jacó, lá em Betel, lá em Gênesis 28:15? Ele sai dali e vai para a casa de quem? Labão. Só que Labão agiu como um lambão diante de Jacó, porque ele era tio de Jacó. E ele então acabou passando Jacó para trás. Lembram de Leia? Ele enganou Jacó, até que Jacó ficou casada com Leia e com Raquel. Mas o amor dele era apenas Raquel, a sua prima. Mas o seu tio era um homem idólatra. Porque a gente lê no capítulo 31, verso 19 e 20 de Gênesis, que Labão tinha ídolos, Labão se prostrava diante de imagens. E Jacó também sabia que a sua esposa foi criada ali, diante daquela adoração, a tal ponto que a sua esposa furtou os ídolos do seu pai. E o que vai acontecer dali? Eles vão embora, e vão para onde? Voltam para Betel, porque Deus falou que ele ia voltar para Betel. Ele não voltou para Betel. O que ele fez? Depois de conseguir esposa, ao invés de fazer o que Deus falou, você vai voltar para cá. Diz que ele vai para Siquém. Lá em Gênesis 33:18 mostra que ele vai para Siquém e se estabelece ali. E Siquém era uma cidade cananeia. E o governador dessa cidade se chamava Amor. E ele coloca o nome da cidade de Siquém porque era o nome do seu filho. E arqueologicamente falando, quando você estuda arqueologia, Siquém é a mesma cidade de Sicar, lá de João capítulo 4, verso 5. Lembra da muralha samaritana? Poço de Jacó lá em Sicar, porque era Siquém. Então, meus irmãos, é um local próximo de Samaria. E o que é interessante observar é que Siquém significa o quê? Dar o ombro. A palavra Siquém no hebraico é dar o ombro, ou seja, Jacó procurou um ombro para se apoiar justamente numa terra idólatra. Numa terra que adorava um Deus chamado Baal Berit. O Baal que era aliança, não Deus poderoso. Vocês entendem o que está acontecendo? Jacó, ao invés de retornar para Betel, ele vai para Siquém, uma terra idólatra, uma terra de imoralidade sexual, uma terra de violência, de idolatria. É por isso que Jacó pagou um alto preço por essa desobediência, porque ele fez a sua família morar numa terra que zombava de Deus. Se vocês olharem Gênesis 34, 1 e 2, vocês vão ver que é narrado que Jacó passou pela pior experiência de um pai, de ver uma filha chamada Diná sendo violentada por Siquém, que era o filho do governador chamado Amor. Ou seja, e no final dessa história, para poder limpar a honra, o que os filhos de Jacó fizeram? Uma tragédia, muito derramamento de sangue, saiu matando todos os homens daquela cidade. E eles tiveram que ir embora dali com as mãos cheias de sangue. Vocês conseguem imaginar aonde Jacó foi se estabelecer e a tragédia que aconteceu na sua família? Meus irmãos, é isso que acontece quando a pessoa quer viver uma vida conjugal, viver uma vida familiar, longe de Deus, em desobediência. Há um alto preço a se pagar quando o casamento,
quando a família, quando o ser humano anda na contramão de Deus em desobediência. É por causa disso que Jacó viu seus filhos se corromperem, ficarem violentos, deixarem de adorar a Deus para adorar um Deus que não era verdadeiro. Eles começaram a fazer coisas que não eram para fazer, a tal ponto de serem violentos e matarem muitas pessoas. É só você ler o capítulo 34 inteiro de Gênesis. Meus queridos irmãos e amigos, se as nossas famílias não lutarem para fechar as brechas desta muralha e começar a ser obediente a Deus, se a nossa família não fizer isso, nós vamos contemplar destruição, tristeza, separação, e quem sabe isso não será irreversível. E Deus trouxe cada um aqui nesta manhã não só para celebrar os 25 anos de casamento da irmã Ieda e do irmão Claudis, mas também para que você e eu possamos entender que existem ídolos na nossa vida que têm que ser jogados fora. E de repente você fala: pastor, até que eu estava entendendo, mas ídolos, pastor, eu não tenho ídolos. Graças a Deus eu sou convertido. Será que você não tem ídolos? Entenda o que eu vou dizer agora. Ídolo é qualquer coisa que está ocupando o lugar de Deus na nossa vida. Vamos falar juntos? Ídolo é qualquer coisa que está ocupando o lugar de Deus. O ídolo pode ser a internet? Pode, porque você passa mais tempo usando a internet do que buscando a presença de Deus. O ídolo pode ser um jogo no computador? Sim ou não? Porque a pessoa fica tão viciada naquilo que só sabe jogar, ela não lê a Bíblia, não ora, não fala com Deus. Um ídolo pode ser o uso abusivo diário do WhatsApp, do Instagram, do TikTok, do Facebook. Pode. Um ídolo pode ser o seu trabalho. Você é uma pessoa que vive trabalhando, ou seja, o seu trabalho está até acima de Deus. Deus não é mais prioridade, você nunca tem tempo para Deus, porque o seu trabalho é maior, é melhor, é mais importante. E vou além, o ídolo pode ser um namoro, porque a pessoa está namorando tanto que ela se afasta de Deus, não lê a Bíblia e está ali naquele namoro, né? E eu digo às vezes para os jovens que estão namorando, né? Hormônio não ora. Quem ora somos nós, hormônio não. Se o seu namoro não for consagrado a Deus, seu namoro vai viver em desobediência. Mas talvez um namorado, uma namorada, pode estar tomando o lugar de Deus. O ídolo pode ser um bem material. Você está lutando só para ter aquele bem material. Você está dando a sua vida para comprar aquele bem material. Você morre e vai ficar para ir para os filhos brigarem. O ídolo pode ser um esposo. Quando o esposo está acima de Deus, a esposa só pensa no esposo, não pensa no Deus da sua salvação. O ídolo pode ser a esposa. O ídolo pode ser um ator, uma atriz, um jogador de futebol. O ídolo pode ser o carro. Tem pessoas que não se importam se alguém chega perto da sua esposa, mas se alguém chega perto do carro, tira a mão do meu carro. Parece que o carro é mais importante. É um ídolo. Tudo que tira de nós o foco em Jesus se transforma em ídolo. Dá para vocês entenderem? O ídolo é aquilo que eu e você colocamos prioridade diariamente. E veja que Jacó, ele enterra todos os ídolos debaixo de uma árvore. É por isso que nós temos que dar um fim. Jacó estava dizendo o seguinte: isso aqui não é para negociar, não é para vender, não é para dar para alguém, é para dar um fim, é para enterrar e acabou. Irmãos, o que Deus pede para mim e para você nesta manhã, que nós temos que voltar para Betel e dar um fim nos ídolos da nossa vida agora, em nome de Jesus Cristo. Jacó aprendeu essa lição. Depois de tanta tragédia, derramamento de sangue, foi aí então que ele volta, no capítulo 35, depois dessa mortandade, desses assassinatos lá em Siquém. Ele volta agora, recebe essa palavra de Deus e fala: nós temos que tirar todos os ídolos dessa casa e vamos voltar para Betel. Em nome de Jesus, eu e você precisamos pensar nisso nesta manhã. Vamos levar o nosso casamento, a nossa família para Betel. É hora de dar um fim em todos os ídolos que nós temos tido na nossa história. Essa foi a segunda e penúltima lição. Por último, Claudis e Ieda, depois de 25 anos... o casamento só poderá ser abençoado se o casal tiver disposição sempre de ser canal de reconciliação. Sempre dispostos a perdoar. Quantas vezes você perdoou a Ieda? Calma. Quantas vezes a Ieda te perdoou? A vida toda. É sinal que você ama Jesus, né? Quantas vezes ela te perdoou também? Perdão é o que precisamos. Veja agora a partir do verso 5 de Gênesis 35 o que aconteceu com Jacó. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Jacó e todos os que estavam com ele chegaram aonde? A Luz, que é Betel, na terra de Canaã. Irmãos, o que era Betel para Jacó? Sua primeira experiência com Deus, primeiro amor.
Jacó chegou ali, porque ele livrou de todos os ídolos e enterrou. Agora, ele está no lugar, e o texto vai dizer que este lugar é muito importante para Jacó, não só porque Deus falou com ele, mas também porque ele estava fugindo do seu irmão Esaú. O que isso significava? Jacó estava arrebentado por dentro, ele sabia, eu pisei na bola, eu errei com meu irmão, eu errei com o papai. E foi nesse momento, agora indo para Betel, que ele reconhece, agora sim eu estou entendendo tudo o que eu fiz lá atrás. Por isso Jacó teve a capacidade de pedir perdão a seu irmão momentos antes aqui. Nesse processo da sua vida, ele entendeu que o perdão era algo importante. Olha o verso 7 que diz aí de Gênesis 35. Neste lugar ele construiu um altar e lhe deu o nome de quê? El Betel, ou seja, o Deus da casa de Deus. Ele está dizendo, quem eu estou seguindo é o Deus verdadeiro. Porque Deus se revelou quando eu fugi do meu irmão. Irmãos, foi nesse trajeto de volta para Betel, desde quando Deus falou, você tem que voltar para Betel, que Jacó estava sendo moldado por Deus, passando por muitas experiências. E a experiência mais marcante depois de tudo isso, foi lá no capítulo 33, antes de ele voltar definitivamente para Betel, no versículo 4. Olha o que aconteceu ali, foi um momento de restauração, reconciliação, de perdão entre ele e seu irmão Esaú. O que Esaú tinha jurado fazer com Jacó? Matar. Olha Gênesis 33 comigo, verso 4, que coisa linda, dentro desta família. Mas Esaú, quando viu Jacó de longe, correu ao encontro de Jacó, segurou no seu pescoço com uma faca. É isso que diz o texto? Fez o quê? Abraçou o seu pescoço. Eu fico pensando, se eu fosse Jacó, ele disse, agora eu estou morto. Ele tem ódio, falou que ia me matar e agarrou no meu pescoço. Estou prontinho para ser morto, degolado, E de repente ele sentiu o quê? Um beijo. Esaú beijou. E diz no final do verso 4 de Gênesis 33 que eles fizeram o que logo depois? Choraram. Irmão, só perdoa quem experimenta o amor de Deus. Porque tem muita gente que fala que perdoa, mas não perdoa não. Está sempre lembrando quando acontece de novo. Não falei? Você já fez isso comigo tantas vezes e não aprende, Igual o Claudio diz aqui, perdoei muitas vezes. A vida toda. Não, você tem que falar, eu perdoei hoje de manhã, porque ela se atrasou, coisa assim, Porque a vida toda já foi apagado, Sabe o que é uma questão? Deus esquece, o ser humano não. Por isso que perdoar é lembrar sem sentir dor. Vamos repetir? Perdoar é lembrar sem sentir dor. Só consegue perdoar quem está em Betel. Jacó conseguiu blindar a sua família porque ele decidiu perdoar e também pedir perdão porque ele sabia que ele tinha errado. Mas eu fico pensando hoje, irmão Claudio e irmã Eda, quantas famílias hoje estão abaladas porque não sabem se reconciliar, não sabem perdoar. Quantas famílias que estão passando hoje por um momento de ódio, de vingança. Quantas famílias que estão desmontando hoje por causa de desentendimentos. E talvez hajam famílias aqui nesta manhã passando por isso. Você está em casa num verdadeiro pé de guerra. E Deus está dizendo para você, chegou a hora de voltar para Betel. Porque em Betel há reconciliação. Porque em Betel há cura. Porque em Betel há salvação. Em Betel há perdão, há esperança. E você está aqui na igreja. E aqui nós entendemos que agora é Betel. E Deus quer fazer uma nova história na sua vida e na vida da sua família para sempre. Deus é fiel, lugar de perdão e recomeço é aqui em Betel. Deus se manifesta neste lugar, pela sua palavra, pelos cânticos. Ele está aqui, entre nós e em nós. Sabe o que vai acontecer? Depois que Jacó conseguiu estar naquele momento de reconciliação com seu irmão, perdoaram, aqui ele está indo para Betel, chega em Betel, monta um altar. Olha a bênção de Deus sobre a vida de Jacó. Verso 9, vamos ler? Gênesis 35. Depois que Jacó retornou de Padã Arã, Deus lhe apareceu de novo e fez o quê? O abençoou, porque ele obedeceu, ele estava agora em Betel. E ele disse o quê? Jacó, a partir de agora o seu nome não será mais Jacó, mas será Israel. E assim mudou o nome de Jacó para Israel. E ele ainda disse o quê? Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ou seja, El Shaddai. Seja prolífero, multiplique-se. De você procederá uma nação, uma comunidade, e nações sairão de ti, reis estarão entre os seus descendentes. Sabe o que isso me ensina, Claudio e Eda? Que só depois do reencontro dele com Deus, daquele momento de se consagrar, de limpar os ídolos da sua casa, de viver ao primeiro amor, de ter um perdão genuíno com seu irmão,
ele pôde experimentar algo na sua vida. Jacó nunca mais seria o mesmo. Tanto é que o seu nome precisou ser mudado. Para um judeu, o nome é a coisa mais sagrada que existe na sua vida. É o orgulho da sua vida. Foi meus pais que me deram esse nome. Jacó significava o quê? Em hebraico, enganador, aquele que segura o calcanhar do próximo. Agora Deus fala, você não é mais enganador. Você voltou ao primeiro amor, Jacó. Você jogou os ídolos fora, Jacó. Você agora é um homem da reconciliação, porque você e seu irmão se abraçaram e se beijaram. Jacó, a partir de agora, você será chamado de Israel. Ou seja, Deus prevalece na luta. Somente Deus prevalece na luta. Alguns falam, aquele que lutou com Deus. Não, a ideia de que aquele que estava ali e Deus prevaleceu e disse para ele, eu é que prevaleço, eu é que venço todas as batalhas. Irmãos, esse reencontro de Jacó era para Jacó entender que Deus era o único que poderia ajudá-lo a prevalecer diante das tribulações, diante dos problemas familiares. Irmã Ieda, irmão Claudiz, Israel, o ex-Jacó, porque não é mais Jacó, agora Israel, agora já era um pai, um marido, um homem segundo o coração de Deus. Nada melhor, Claudiz, do que você poder dizer que você é um homem falho. Quem não é falho? Mas você é um homem segundo o coração de Deus. Porque você optou adorar a Deus, buscar a face de Deus e poder falar com a Ieda hoje. Nós vamos estar na casa de Deus, celebrando esses 25 anos. E vocês sonharam com isso, choraram com isso. Eu recebi muitos áudios ali com lágrimas, né? Você já estava chorando antes da hora naqueles áudios, né? Mas eu quero dizer para vocês dois, vocês estão em Betel. Deus está proporcionando esse momento para vocês, para que vocês possam entender que 25 anos não acabou, a história continua. Vocês ainda vão poder viver uma linda história de amor, até que a morte os separe. E seja daqui a 25 anos, para vocês estarem aqui novamente, juntos, celebrando o Senhor. E depois vocês podem pensar, né, na morte, né, porque só daqui a 25 anos. Tem muito ainda para viver nessa terra. Tem muito para experimentar o bem de Deus nessa terra. Mas o problema é que existe muita gente acomodado com a situação que a família está e não querem buscar a Deus, não querem ir para Betel. E quem sabe você não está afastado do Evangelho hoje e a sua família está vivendo no tanto faz como tanto fez e você não tem se preocupado com isso. Deus está te dando este caminho de volta nesta manhã. É hora de voltar para Betel, porque só em Betel você pode ver a manifestação da glória de Deus. Como está a sua família nesta manhã? Será que você pode ser alguém que vai dizer agora com muita alegria, pastor, eu sou um homem abençoado, tenho uma família abençoada, eu amo estar na casa de Deus, eu amo Deus de Betel. A esposa diz isso também, eu amo estar na casa de Deus, eu amo esse Deus. Eu não tenho ídolos na minha vida porque Deus é minha prioridade. Eu não tenho raiva no coração porque eu sempre sou alguém que está procurando perdoar e se reconciliar. Eu sou fiel. E muitas vezes a pessoa pensa que ser fiel é a pessoa que não adultera. Eu vou além. Adultério não é só traição, não. Adultério na etimologia da palavra significa violação, rasurar um pacto. Se você prometeu aqui no altar, prometo cuidar de você, zelar por você, te amar até que a morte nos separe, e você não está zelando, cuidando, amando do seu cônjuge, você está mentindo e rasgando, rasurando um pacto. Isso é adultério. Se você não cuida da sua esposa, pastor, mas ela me tira do sério. É a sua esposa. Deus te deu. Ame a sua esposa, porque quando a mulher é amada, ela vai ser bênção na sua vida. Ela também vai te amar. Muitas pessoas estão vivendo nesse adultério porque estão violando o pacto que fizeram no altar do Senhor. Seja como Jacó, volte ao primeiro amor. E Deus vai mudar aquilo que para você vai ser a coisa mais importante. A sua história vai ser mudada para aquele que tem o Deus que prevalece nas lutas. Deus vai lutar as suas lutas. Deus vai abençoar a sua casa. Deus vai abençoar a sua família. Mas você precisa voltar para Betel hoje, agora. Você precisa abandonar os ídolos que estão te afastando de Deus. Você precisa se reconciliar com Deus e com o próximo. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesta manhã. É uma celebração de 25 anos, sim, mas é um momento de salvação. É um momento de restauração. É um momento de cura, de perdão. E eu acredito que o irmão Claudiz e a irmã Ieda vão ficar muito felizes
em saber que famílias nesta manhã puderam ser transformadas e abençoadas por Deus. O Deus de Betel, o Deus que mudou a vida deles. Eles vão celebrar junto com você também, junto comigo, porque foi Deus quem te trouxe aqui a este lugar. Você quer voltar a Betel nesta manhã? Você quer voltar ao primeiro amor? Você quer nesta manhã pedir a Deus para te dar forças para caminhar a ponto de você conseguir ser alguém que saiba perdoar, amar, se reconciliar? Quais são os ídolos que têm te impedido hoje de buscar a Deus como deveria? Eu convido a igreja a ficar em pé rapidamente. Eu quero colocar a sua vida diante de Deus. O Deus de Betel, o Deus dessa igreja, o Deus da nossa salvação, Ele está aqui. É o Deus que está abençoando o casamento do irmão Claudis, da mãe Eda. Mas Ele quer mudar a história da sua vida, Ele quer mudar o seu nome. Você não será mais aquela pessoa fracassada. Você será alguém que tem o Deus que luta a sua luta. Você será abençoado em tudo que fizer. Bendito será ao sair, bendito será ao voltar. Bendito será ao trabalhar, bendito será quando sair do trabalho. Você será bendito em todos os momentos, nas decisões, porque você ama o Deus de Betel e gosta de estar sempre em Betel, adorando esse Deus. Se você entendeu isso da parte do Senhor, eu quero te dar uma oportunidade a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero colocar a sua vida diante de Deus, a sua família. Marido, você é o sacerdote da sua casa. Você precisa ser aquele que vai direcionar a sua casa na presença de Deus sempre. Mulheres, vocês também são sacerdotisas do seu lar, mas vocês precisam estar conectados com o Senhor. Quem sabe não é o momento para perdoar aquela pessoa que te feriu. Quem sabe quem te feriu foi o seu próprio cônjuge, foi o seu esposo. Quem sabe, marido, você não está magoado com a sua esposa. É momento de perdão, porque aqui é Betel. Aqui é lugar de restauração. Deus quer mudar a sua vida agora. Venha, Deus abençoe sua vida, pode vir. Eu quero ainda fazer a cerimônia das alianças, então não vou demorar. Eu convido você, venha aqui à frente. Chegou a hora da sua família ser restaurada na presença do Deus de Betel. Consagrar sua casa, consagrar seu casamento, pedir a Deus, Deus abençoe a minha geração, para que a minha geração seja bendita, Senhor. Venha aqui à frente, consagre a Deus a sua casa, seu casamento, porque Deus está aqui neste lugar. Aqui é Betel. Venha, em nome de Jesus. Deus abençoe. Pode vir, não tenha vergonha. Você não está diante do pastor, você está diante aqui do Deus de Betel. Aqui é a casa de Deus. Quais são os ídolos que você tem colocado na sua vida? Consagre tudo a Deus agora. Sua história, sua vida, seus sonhos, seu casamento, seus filhos. Diga para Deus, Deus, eu não gerei filhos para ir para o inferno. Eu gerei filhos para que eles pudessem conhecer o Deus de Betel. Não desista dos seus filhos. Venha aqui à frente em nome de Jesus. Há mais alguém? Eu vou encerrar esse momento, mas eu convido você, não tenha vergonha, venha. Deus abençoe, pode vir. Saia do seu lugar. Obrigado, Jesus. Obrigado porque Tu és testemunha principal do nosso relacionamento conjugal. Tu és o Senhor da nossa história. Tu és o Deus desta igreja. Tu és o Deus sempre presente. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está começando uma nova obra em nossas vidas e há de completá-la até a volta do Senhor. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui declarando a Ti que estamos voltando ao primeiro amor nesta manhã. Ao primeiro amor na vida conjugal, ao primeiro amor nos relacionamentos, ao primeiro amor com aquilo que é o mais importante de viver na Tua presença, de viver aqui em Betel. Senhor, nós estamos dizendo nesta manhã que vamos dar um fim em tudo aquilo que tem ocupado o Teu lugar na nossa vida. Queremos, ó Deus, priorizar mais o Senhor, orar mais, ler mais a Tua palavra, porque Tu és a razão da nossa vida. Em nome de Jesus, ó Pai, queremos enterrar todos esses ídolos que têm atrapalhado a nossa comunhão contigo, que têm atrapalhado, ó Deus, a família ser restaurada e abençoada, que têm atrapalhado muitos casamentos. Senhor, também queremos dizer que a partir de agora, queremos ser porta-vozes da reconciliação e do perdão. Ajuda-nos, ó Deus, a ter um coração sensível
a ter um coração humilde, a pedir perdão a quem nós estamos ferindo. Ó Deus, eu não sei, mas talvez haja maridos aqui que precisam pedir perdão agora para suas esposas. Talvez hajam esposas aqui que precisam pedir perdão para os seus maridos. Talvez, ó Deus, hajam filhos que precisam pedir perdão para os seus pais, ou pais que precisam pedir perdão para os seus filhos. Eu não sei, mas o Senhor o sabe. Essa manhã, ó Deus, nós cremos que é manhã de reconciliação, de transformação, de salvação na tua casa. Obrigado, ó Deus, por essas vidas preciosas que vieram aqui à frente. Que o Senhor derrame sobre elas agora o bálsamo dos céus, a unção do teu Espírito Santo, para que possam sair daqui, Senhor, leves e certos de que o Senhor está lutando a luta deles. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é o Deus da nossa salvação, é o Deus da nossa vitória, é o Deus do perdão. Eu faço esta oração pedindo sobre cada vida que veio aqui, em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém. Dá um abraço quem está do seu lado, diga: o Senhor começou uma nova história. O Senhor começou uma nova história. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Nós teremos agora a entrada das alianças. Há 25 anos atrás? Quem vai trazer as alianças é que trouxe a aliança há 25 anos atrás. Que bênção! Como agradecer. Você pode abraçar a Jesus o que fez por mim. Bênção sem medidas, vem provar o seu amor sem fim. Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser, eu ofereço a Deus. Volta aqui, ó. Isso. Deus, demos glória a Deus, demos glória a Deus, demos glória pelas bênçãos sem fim. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim. Irmão Claudis e irmã Ieda, a aliança é um símbolo muito antigo para o casamento. Mas no passado, eu sempre falo sobre os casamentos, a aliança era um pacto solene entre duas nações. E para esse pacto ser selado, eles tinham então que colocar ali na mão do mensageiro a carta daquele pacto, e na junção da carta uma cera derretida, e o anel do brasão do reino era colocado naquela cera e ficava a marca. Ele assoprava, endurecia, o mensageiro levava, mas levava com a própria vida. Se em algum momento naquele trajeto caísse, quebrasse aquela carta, aquela cera, melhor dizendo, ele tinha que voltar, ele não podia entregar, porque o outro não iria receber aquela carta. Ele ia dizer: o que me garante que não foi violado, ou seja, adulterado a escrita?
Daí a ideia do adultério. Então o que acontecia? O mensageiro levava de volta para poder o rei fazer todo o processo, mas algumas vezes os mensageiros eram enforcados, porque eles não tiveram condições de cuidar daquela carta que era um pacto, uma aliança. E quando a gente olha isso para o casamento, a aliança não é apenas esta joia tão bonita aqui que vocês vão colocar no dedo anular de cada um. A aliança é o pacto solene que vocês estão fazendo aqui, nessa renovação de votos perante Deus, perante mim, perante a igreja, dizendo que vocês querem viver esse amor até que a morte os separe, com dignidade, sem quebrar esta aliança. E eu quero convidar você, Claudice, pega o microfone para mim. Eu não sei qual dessas duas alianças aqui você sabe dizer, que elas estão quase iguais, né? Essa aqui é da Ieda? Dele, então essa aqui. Claudice, você vai colocar essa aliança no dedo anular da sua esposa e vai olhar para ela e vai dizer isso. Olha para ela. E você? Você coloca essa aliança na sua mão Como prova do meu amor. como prova do meu amor, Dizer. que sempre tive por ti. E antes de tudo mais nada, que Deus esteja em nosso meio. Amém, Senhor. Amém. Amém. Diga para ela, renovo. Diga, renovo. Renovo meus Este votos de sinceridade, Em nome de Jesus. em nome de Jesus, nas nossas vidas. Amém. Amém, Senhor. Pode colocar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Bonito, né? Maída. Claudice, Em você. em você, Deus me confirmou o o amor tanto procurei. que eu tanto procurei, O seu amor por mim. o seu amor por mim. Revela-me Revela-me o amor de Deus o amor de por minha Deus vida. por minha vida. Nesta manhã, Nesta manhã, renovo renovo meu voto com o você. meu voto com você. Lhe serei fiel. E serei fiel, estarei do seu lado, na riqueza e na pobreza. Jamais te deixarei, até que a morte nos separe. Amém. Amém. Uma salva de palmas, né? Ainda não. Ele quer beijar a noiva, gente. Calma, ainda não. Eu convido a igreja a ficar em pé. Estenda a sua mão sobre a vida deles agora, sobre essas alianças. Cadê a mão das alianças? Coloca aqui, né? Vamos orar. Senhor, Tu és a principal testemunha deste casamento. Aqui temos agora, ó Deus, uma renovação desses votos ao Senhor, em que a irmã Ieda e o irmão Claudice estão dizendo que vão continuar vivendo um para o outro na fidelidade, na riqueza, na pobreza, na doença, na saúde, em qualquer circunstância. Que este amor, ó Deus, continue firme, até mesmo diante das tempestades, adversidades, porque o Senhor é amor, e Tu és o Senhor deste casal. Que eles agora, Senhor, possam desfrutar ainda o melhor do Senhor deles. Eu peço a Tua bênção, Senhor, e oro como amigo e como ministro do Evangelho, consagrando esta renovação de votos, em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém. Agora, eu os declaro recasados. Pode beijar a sua esposa. Aê. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe. Quero convidar todos os testemunhos. Venham aqui à frente. A igreja pode se sentar. Nós vamos estar encerrando. Eles já vão estar saindo. E nós vamos ter logo depois o cântico No Poder do Teu Amor. Mas eu quero convidar todos eles aqui agora. E nós vamos estender as mãos sobre a vida desse casal querido, orando por eles nesse momento. Vamos orar. Quero pedir ao irmão Abel, faça essa oração em nome de Jesus. Querido Deus, nosso amado Pai, nós te louvamos, ó Deus, na beleza da Tua santidade, pelo rico privilégio, ó Deus, de compartilhar nesta manhã tão linda com o casal Claudice e Ieda,
o qual nós conhecemos há tantos anos, ó Deus. Queremos te pedir a tua bênção para a vida deles, que estão, ó Deus, renovando, ó Deus, a sua fidelidade diante de ti, através do seu casamento. Amém, Jesus. Queremos te pedir a tua bênção, a tua direção, a tua orientação, Amém, a cada Jesus. dia, que eles possam sentir a tua presença e que o teu nome seja louvado e glorificado Amém, na ó vida Deus. deles. Muito obrigado, Pai, pelo culto desta manhã, pela tua palavra pregada aos nossos corações, a tua mensagem, ó Deus, que falou profundamente nas nossas vidas, ó Deus, através da vida de Jacó. Ó Queremos te pedir, ó Deus, que possamos, ó Deus, imitá-lo, fazendo, ó Deus, o melhor para a honra e para a glória do teu santo nome. Fica conosco, abençoa esse Ó dia, Deus. seja um dia agradável na tua presença, Amém, em nome Jesus. de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês. Que o Senhor sobre vocês levante. Nós vamos louvar ao Senhor. Os testemunhos podem voltar para os seus lugares. Muito obrigado. Irmão Claudísio Manheda vai ficar aqui um pouquinho. Nós vamos cantar a última música juntos e depois nós vamos sair para a porta, tá, irmão Claudísio? Para receber os cumprimentos dos convidados, toda a igreja, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Vamos adorar ao Senhor. Vamos adorar.